Presidente dos Estados Unidos Donald Trump bate de frente com o governador democrata da Califórnia e aciona a Guarda Nacional para conter os protestos em Los Angeles. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. If we didn't send out the National Guard, and last time we gave a little additional help, you would have Los Angeles would be burning right now. And, you got to remember, we have the Olympics coming, and we don't want people looking at Los Angeles like it would have been. It would have been bad. Last night, they had total control. If we didn't have the military in there, the National Guard, and then we also sent in some Marines, we had some bad people. Na última semana, aí, Los Angeles pegou fogo, né? O Trump endureceu as leis de deportações a imigrantes irregulares. E aí, muita gente sendo detida, muita gente sendo deportada, etc e tal. Começou vários protestos violentos, sobretudo em Los Angeles. Vale ressaltar que o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, é um dos quadros grandes do Partido Democrata hoje, né? Possível presidenciável, tal. Quando se fala de um futuro nome para presidenciável democrata, é ele que tem. E o Trump bate de frente com ele, colocando a Guarda Nacional, o que é uma coisa bem diferente, né, para os Estados Unidos. Eu vi que a última vez que se fizeram isso foi o Lyndon Johnson, lá nos anos 60, contra manifestantes pró as leis de segregação. Pensei, nem ia tocar muito nesse assunto, mas como a gente percebe, né, tanto com o Lyndon Johnson como agora com o Trump, dois presidentes de dois partidos diferentes, mas a gente percebe como os Estados Unidos têm uma sociedade de casta. Tem um livro que eu adoro chamado Casta, de uma jornalista chamada Isabel Wilkerson, que ela fala que não se trata de racismo, mas sim de uma casta em que aquilo está incrustado nos Estados Unidos e vai permanecer assim durante muito tempo e de fato foi a reação contra o movimento pelos direitos civis da década de 60 e agora contra os latinos. Então você vê como as camadas mais baixas dessa sociedade da casta são sempre as mais vulneráveis nesse sentido, né? Primeiros a usar a lei da segurança. Se eu não me engano, o Lyndon Johnson colocou até aquela foto famosa de uma menininha entrando numa escola, e uns policiais assim escoltando ela, né? É aquela que o Forrest Gump pega o livro, né? Isso, quando ela cai. essa mesmo. Que era pra ninguém matar a menina. Porque não é comum, né, nos Estados Unidos, assim, existe uma diferença, existe uma separação entre as forças, né? Interna, normalmente se usa forças civis, força militar, assim, exército. Pô, o Trump chamou os Marines, maluco. Eu vi um vídeo de um Apache sobrevoando Los Angeles, é uma coisa louca. Eu tava vendo aqui, inclusive, quando vocês estavam falando da Guarda Nacional, a prerrogativa da Guarda Nacional está fundamentada nessa lei, conhecida como Título 10 do Código dos Estados Unidos, que vai descrever o papel das Forças Armadas, e aí a Guarda Nacional parece como essa força de emergência, né, a principal força de emergência nos Estados Unidos. E Los Angeles, já que a gente está fazendo essa reconstituição histórica dos Estados Unidos em relação a esses movimentos por direitos civis, Los Angeles é uma cidade de grande tensão racial, né, tem um episódio lá do Rodney King em 92, que é espancado pelos policiais e filmado, e como isso vai desencadear um conjunto de protestos muito volumoso, e que mobilizou uma parte das Forças Armadas dos Estados Unidos, na época pelo presidente George Bush pai, né? Então Los Angeles tem um cenário e um contexto político muito efervescente, né? E claro, a Califórnia e Los Angeles, uma predominância muito grande entre candidatos democratas há pelo menos 4, 5 décadas, desde justamente da reconversão do Partido Democrata lá no governo Johnson, né, na transição do Kennedy para o Johnson, e como os democratas passaram a ocupar maior destaque nessas cidades, nos grandes centros urbanos, entre eleitores historicamente mais marginalizados, como hispano-americanos ou eleitores afro-americanos. E aí, falando um pouco dessa mobilização da Guarda Nacional e dessa relação que o Trump vai estabelecer com os estados, uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente começou a discutir a pauta dos protestos em Los Angeles é como a questão da imigração dentro do governo Trump tem ganhado nos últimos meses um capítulo muito central, né? A gente tem feito esse balanço quase semanal do Trump, ele nos dá muita pauta, né? E a gente começou falando que existiam algumas diretrizes da política externa e interna dele que pareciam ser certas constantes. A questão das tarifas, que chegou a um paroxismo ali alguns meses atrás, com aquele anúncio do Dia da Libertação, né? E que agora teve consequências e até uma certa redução das tarifas em relação a vários acordos comerciais que o Trump tem fechado aí nas últimas semanas. A questão migratória agora parece ser o centro do debate. E o terceiro ponto da política externa do Trump
que casa um pouco com essa questão isolacionista que você até comentou, Guilherme, em outro programa, é essa questão da política externa, né? Como esses protestos e esse movimento de deportação em massa reflete um pouco essa tendência do Trump de tentar pacificar os conflitos internacionais por esses acordos que ele tenta firmar, né? Ele tentou, por enquanto de maneira mal sucedida, intermediar 3 grandes conflitos. Em Gaza, né? A gente ainda está vendo os desdobramentos, teve aquele acordo de paz às vésperas do Trump tomar posse, mas nos últimos meses a paz em Gaza parece cada vez mais distante. A questão da guerra Ucrânia e Rússia, que continua aí com desdobramentos cada vez mais sangrentos aí nas últimas semanas. E agora, o mais recente conflito de Irã e Israel, onde o Trump negociava esse acordo nuclear com o governo iraniano e que, pelo desdobramento dos últimos dias aí, das últimas horas, parece estar longe de chegar a uma conclusão, né? Mas eu acredito que ele queira fechar esse cerco, que é outra coisa que a gente já falou em outras oportunidades, para que ele pudesse se concentrar na questão imigratória, que é a principal bandeira do Trump enquanto candidato, e o que mais mobiliza eleitores republicanos hoje, né? E aí a gente vai ter um problema de possível propaganda eleitoral, sobretudo para as eleições de midterm, né? Que esses protestos eles estão cheios, e isso eu vi assim, Twitter americano inundado de fotografias de manifestantes com bandeiras do México, enfim, com uma ligação imagética com o México, né? Quer dizer, você tá dando de bandeja, né, para qualquer discurso republicano, para qualquer discurso trumpista. Olha que isso na verdade são protestos de agentes estrangeiros aqui, né? A gente até colocou na pauta aqui, né, Pedro, que você disse como a diferença entre o latino da Califórnia, ou, enfim, do estilo da Califórnia com o estilo da Flórida, né? Enquanto a Califórnia, já de muitas décadas, se colocou como um estado democrata, a Flórida passou de um swing state para um estado republicano de fato. Republicano e muito republicano, né? Estado MAGA, né? Estado, assim, porque é aquilo, tudo do Mar-a-Lago, dos cubanos, os cubanos são muito Trump. E legal se tocar nisso, porque se tinha um lugar pra implodir primeiro nos Estados Unidos, assim, implodir isso, pra isso acontecer, pra parar, seria Los Angeles, porque é a principal cidade num blue state e sempre foi um estado diferente, que tem uma própria economia, tem as cidades mais progressistas do país. Então é um conflito simbólico nesse sentido, A né? República da Califórnia, ela existe, né? Existe de fato, é outra coisa, assim, é um outro país, eu acredito. Em compensação, o governo da Flórida, que é um governo bem republicano, acho que, eu não sei se foi o chefe da polícia ou o secretário de segurança, falou que se tiver qualquer coisa dessa, uma ameaça comunista na Flórida, vai ter bala. Acabei de ler, claro, ainda muito cedo, mas deputado estadual democrata e marido são mortos por atirador vestido de policial nos Estados Unidos. Na Minnesota. Em Minnesota, e parece que a suspeita, pelo menos o que tem sido comentado, é que o cara tinha uma lista de congressistas democratas como potenciais alvos, e era num dia em Minnesota que teria uma manifestação popular desse grupo batizado de No Kings, Sem Reis, e foram aconselhados pelo governador, o Tim Walz, que foi o vice da Câmara na última eleição, a não realizar o ato com medo de uma violência política intensa. E isso é uma coisa que tem acontecido e tem ganhado capítulos cada vez mais intensos, até o próprio Trump vítima de um atentado. Claro que isso não é inédito na política americana, os Estados Unidos têm um histórico de violência política bem amplamente conhecido, né, muitos casos famosos, mas isso tem se intensificado nas duas presidências do Trump, o que estava um pouco distante do século XXI para os Estados Unidos, né? Esse tipo de fenômeno era mais contido no século XX e parece ter voltado a ganhar grandes desdobramentos. E aí, claro, eu acho que essa articulação, o discurso beligerante, a retórica, tudo isso vai ter um impacto um pouco mais decisivo nos dois lados do partido em relação a essa violência política que tem se desdobrado nos Estados Unidos, né? E que a gente vê refletido nos protestos em Los Angeles. Tentando, a gente é historiador, né? Então acho que eu sempre tento ver as causas históricas, os laços históricos desses políticos, enfim, do Trump. E aí você tem nas correntes políticas americanas, que é o chamado jeffersonianismo, né? Um executivo forte, assim, eleito pelo povo, ou seja, aquele que é escolhido para bater contrário. Os funcionários de Estado não escolhidos, não eleitos, que não representam de verdade, o tal do deep state, né? Ou seja, todos aqueles que são ferramentas burocratizantes, que é para afastar o cidadão americano médio e tal do poder e assim por diante. Enfim, o Trump, enquanto retórica, né, quando a gente fala
o movimento MAGA como um movimento, assim, de elevação da moral white trash ou qualquer coisa nesse sentido, tá muito ligado também a isso, cidadão comum, pequeno, assim. O ataque ao Capitólio é mais ou menos isso, né? Quer dizer, nós perdemos por questões burocráticas, mas nós vamos ganhar aqui, porque nós é que somos o povo, de fato, enfim. E aí quando ele coloca, pensando ele enquanto representante moderno dessa tendência, né? Quando ele coloca a Guarda Nacional sem autorização de um governador, por um problema que a gente poderia entender, sobretudo se a gente pensar numa questão de polícia. Bom, um protesto numa cidade, ainda que seja um mega protesto, ainda que esteja tudo um caos, ainda assim é um problema de ordem local, né? A polícia local, as autoridades locais é que tem que administrar o problema. Aí quando ele coloca Guarda Nacional, assim, contra o governador, ele tá falando muito mais contra o governador do que necessariamente contra os manifestantes em si, né? Porque assim, você não precisa de um helicóptero Apache para um protesto, né? Sim. Eu entendi isso, esse movimento, como um recado. Não só ao Gavin Newsom, mas como aos democratas ou aos governadores de maneira geral. Assim. Tipo, tá no momento de elevação do poder executivo dos Estados Unidos. Eu acho que é isso que ele tem mostrado, entende? Eu tenho um aval aqui e eu tenho força de fato. Tá aqui meu helicóptero Apache, sabe? É uma coisa bem Trump, inclusive. Eu entendo, concordo em parte, mas eu acho que é mais uma questão da política dele contra a imigração. Eu acho que tem mais a ver. E até porque eu acho que o Gavin Newsom não é, pra mim, o maior nome do Partido Democrata. Eu acho, Você acha que inclusive, não? porque Porque ele é ele se queimou muito. bastante, fazendo um trocadilho, ele se queimou bastante com os incêndios, né, que estavam rolando na Califórnia. É? Não, Eu não o nome dele ficou sabia. bem Aqueles zoado. incêndios fora de época, né? Foram uns incêndios bem intensos na Califórnia e era um período que não costumava ter incêndios na região. Não, mas ele é muito caricato para disputar uma eleição, porque ele foi prefeito de São Francisco. São Francisco é um grande bairro de Pinheiros, assim, sabe? Ele é um bolo. Numa tradução bem chula, assim, é um bolo, só que sem o movimento sem teto, assim. É uma piada pronta num país em que a cultura woke foi muito combatida nessa última eleição. Então eu não vejo ele como o principal opositor ao Trump no momento. É o maior opositor, mas não é eleitoralmente falando, sabe? Ele é o contrário do Trump, mas ele não faz duelo eleitoral, na minha opinião. E não deveria fazer. Pensando tudo que vocês estão falando, eu lembro que quando o Trump vence a eleição, esse prognóstico foi feito nas 2 vezes que ele venceu, que é essa ideia de que, tudo bem, mas pelo próprio sistema constitucional americano, os estados democratas vão ficar um pouco mais alheios às políticas trumpistas, porque os governadores e os prefeitos têm muita autonomia jurídica, né? E eu acho que esse envio da Guarda Nacional e essa intervenção mais direta do Trump, seja porque é parte de uma política de imigração mais unificada, seja porque ele quer deixar recado a governadores democratas, até nesse momento de grande ascendência que ele tem pela vitória expressiva na última eleição, mostram que o Partido Republicano e a administração Trump, na verdade, estão pensando num governo que vá intervir, mesmo que de maneira limitada pela própria composição jurídica dos Estados Unidos, nos estados democratas, né? Eu não acho que ele vai deixá-los alheios, como ilhas de democratas num país mais majoritariamente republicano, né? E isso entra um pouco, e eu sempre lembro dessa frase do Nixon, naquela entrevista quando ele já estava fora da presidência, onde ele fala que se o presidente faz não é ilegal, que é essa prerrogativa da unidade de decisão executiva, e como essa unidade de decisão executiva já tinha sido referendada pela própria Suprema Corte, às vésperas do último pleito que o Trump foi eleito, quando várias das ações dele não foram julgadas por acreditar que elas foram feitas durante o exercício do mandato presidencial. Ficou pendente a questão do 8 de janeiro, 6 de janeiro, existia essa questão pendente, se ele tendo sido derrotado, mas o Biden ainda não empossado, era suficiente para configurar ele como presidente ou não, mas agora que ele venceu a eleição, todas essas acusações foram postergadas ou foram anuladas. Então existe essa ideia do fortalecimento do executivo a partir dessa ideia do excepcionalismo do presidente, né? O presidencialismo americano sempre teve prerrogativas até muito mais turbinadas do que outros presidencialismos latino-americanos, se a gente pode fazer o exemplo comparativo com o Brasil, que sempre teve uma relação com o Congresso muito mais difícil, né? E a gente tem visto isso se intensificar nos últimos anos. O presidencialismo americano, nas questões que ele tem autoridade, ele sempre teve uma autoridade mais inquestionada, né? Mas eu acho que isso tem se intensificado com esse limite da legalidade do cargo, quer dizer, o que o Trump faz, que é uma prerrogativa presidencial e, portanto, não poderia ter sido considerado ilegal, e o que o Trump faz em benefício próprio. E a gente tem falado muito de patrimonialismo na América, e a gente falou isso no programa do Musk, eu acho que é uma linha que tem sido cada vez mais tensionada, porque o Trump é um empresário, tem muitos interesses
financeiros e econômicos, como ficou muito claro na primeira gestão dele, os cassinos, os hotéis, a relação que ele estabeleceu com os chefes de Estado e com os representantes das negociações dos Estados Unidos, e eu acho que isso tem se internalizado. Eu acho que a política interna vai ser uma pauta cada vez mais crescente na administração Trump, e o círculo íntimo dele, a arena decisória da presença do Donald Trump, tem se tornado cada vez mais, se não patrimonialista, muito mais próxima do poder executivo, de uma maneira que esse cordão sanitário dos Estados Unidos em algum nível impediu. Ele tem rompido muito com as nomeações, com esse alto escalão antigo, né? Ele tem criado um novo escalão, o escalão dele. Sim, parece uma gestão muito mais personalista, né? Personalista. Não que presidências não sejam, obviamente você vai nomear pessoas de confiança, mas parece ter abrido um pouco mão dessa longa carreira. Tem uma formação aqui como funcionário isso parece ter ficado para trás em relação a premiar justamente pessoas de um círculo mais próximo, e entra de novo no que você falou, Guilherme, em relação a esse combate ao Deep State, que é uma coisa que eles já tinham articulado em nível discursivo, não tinha se efetivado tanto na prática no primeiro mandato dele, mas parece ser uma preocupação muito grande agora da administração Trump em renovar os quadros da administração pública dos Estados Unidos, colocando pessoas que sejam mais fiéis ao Trump e ao movimento político do que ao executivo ou ao governo e o Estado em nível mais amplo. Não à toa que já se ventila o nome do filho dele para uma eventual candidatura à presidência. Bom, e pra gente ir pros finalmente do programa, se a coisa tava esquentando em Los Angeles, no Oriente Médio, a coisa bombou, né? Que trocadilho do carilho duplo, Gostou né? dessa? A gente tá entrando na época de incêndio. Israel fez ataques a pontos estratégicos da indústria nuclear iraniana e o Irã respondeu com mísseis a Israel, inclusive alguns caíram, chegaram a cair em Tel Aviv, né? E aí a gente tem uma diferença importante, que é os mísseis usados por Israel são... Eu não sei que tecnologia é essa, cara, que eles lançam um míssil e a parada estoura numa sala só, sabe? São mísseis de precisão, né? Então elas são para alvos muito pequenos, assim, então morreu-se muitos engenheiros nucleares, muitos cientistas, muitos sujeitos, assim, de grande corpo militar iraniano, mas perdas civis não se sabe, pelo menos não se tem nada, enquanto os mísseis iranianos são mísseis balísticos hipersônicos, não se sabia que o Irã já tinha, mas que são mísseis bombas normais, cai e bum, explode as coisas. E isso tem simbolizado, está ocorrendo nesse momento, não dá mais pra falar de escalada de tensão, né? É uma escalada de violência mesmo. É uma guerra, de fato, no ar, né? Nenhuma declaração de guerra oficial foi feita, mas os dois países já têm combatido de maneira flagrante, né? Eu tava pensando nisso na relação com o Trump, porque a gente tem que lembrar que tinha um acordo nuclear com o Irã em 2015, firmado pelo Obama e outras potências ocidentais, e que o próprio Trump, na sua primeira presidência, é que vai deixar o acordo, argumentando que o acordo era insuficiente porque ele não tirava a capacidade técnica de Teherã de produzir a bomba. Ele estava certo, Teherã tem enriquecido cada vez mais urânio, mas, de alguma maneira, o acordo de 2015 tinha estabilizado esse processo de enriquecimento de urânio em relação ao Irã, e isso tem se intensificado nos últimos meses, principalmente depois do início do conflito de Israel em Gaza, em 2023, né, e os desdobramentos que isso vai ter em relação ao Hezbollah no Líbano, e a aproximação que o Hezbollah tem com o regime iraniano. E uma das coisas que a gente sempre tem que pensar quando a gente está falando desses conflitos no Oriente Médio, dessa relação que o Trump tem com Israel e os republicanos têm com Israel, é que, assim, num primeiro momento, até porque o Trump estava em meio a negociações para um novo acordo nuclear com o Irã, que ele prometeu solucionar, como ele prometeu todas as outras soluções da política internacional de maneira muito mais célere do que ele tem conseguido cumprir, mas de toda forma ele tinha prometido, e isso era uma certa garantia, na minha ideia, para a administração Trump, de que essas negociações perdurariam um certo regime pacífico. Aí vem a notícia da Agência Internacional de Energia Atômica, que Teherã estava, pela primeira vez em 20 anos, violando totalmente os compromissos de transparência sobre as centrais nucleares, e Israel vai justificar esse ataque preventivo justamente porque o Irã estaria próximo de desenvolver uma bomba. Essa relação Netanyahu e Trump, me parece que o Netanyahu conseguiu usar o Trump como justificativa para atacar o Irã, nesse sentido de que, em meio a essas negociações, ele se antecipa ao Trump. Os Estados Unidos disse que estava ciente, mas que não participou dos ataques israelenses ao Irã e à Guarda Revolucionária Iraniana. E, para o Netanyahu, a gente sabe como é importante essa mobilização constante de Israel no cenário internacional em defesa dos seus interesses, porque isso é o que sempre o fortaleceu enquanto chefe de Estado, né? Então, é esse momento de redirecionamento da política externa israelense, identificando o Irã como o principal adversário e deixando a questão da Cisjordânia e de Gaza, e, ao mesmo tempo, como Netanyahu consegue usar essa aproximação do Trump e essa tentativa de acordo meio
esquisita como prerrogativa para o ataque. Quer dizer, os Estados Unidos estavam negociando um acordo nuclear com o Irã e mesmo assim eles descumpriram o que eles tinham prometido à Agência Internacional de Energia Atômica, então eu ataco preventivamente e mobilizo as minhas tropas, né? Então, eu acho que o Trump foi um pouco usado pelo Netanyahu nessa relação, né? E a gente vem comentando de como essa relação estava cada vez mais desgastada, né? Por causa Exato. de agendas distintas. Agora, eu achei muito estranho, quando teve o ataque, aí o Irã falou, olha, os Estados Unidos, primeiro, inclusive, e Israel vão pagar por isso, etc e tal. Só que o Rubio falou, não, olha, gente, isso aí foi um ataque unilateral de Israel, não temos nada a ver com isso. E aí depois o Trump falou, não, a gente tá tentando um acordo, e falei que era pra ter um acordo, porque senão hostilidades iam ter, tal, tal, tal. E aí o Trump fala, a gente tem armas muito potentes, e Israel tem acesso a essas armas e tal, tal, tal. Então, quer dizer, enquanto o secretário de Estado tá falando, não é bem assim, você tá falando, mais ou menos assim, né? Uhum. E lembra quando estourou aquele gasoduto entre a Rússia e a Alemanha no Mar Báltico? Que até hoje ninguém sabe quem é que fez, tal, 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 mas eu vi outro dia que as investigações internacionais estão chegando cada vez mais para ações do governo americano, na época ainda era o governo Biden, né? Mas do Estado americano que produziu aquela explosão. Porque eles seriam os únicos que teriam a tecnologia para isso, assim por diante. O que eu quero dizer é que talvez exista uma questão de Estado, de inteligência militar, que o Trump não consiga barrar também, entende? As ligações das forças americanas com as forças de Israel são claras, ou com as forças ucranianas. Por exemplo, a Ucrânia fez uma operação muito interessante, inclusive lá com os drones e tal, todo mundo ficou sabendo, e já se ventila que, pô, provavelmente isso aqui teve inteligência americana, porque tem mesmo, porque você tem agentes dos Estados Unidos trabalhando em todos os lugares do mundo. Nesse deep state militar, nessas obrigações militares, nessas ações militares de Estado que os Estados Unidos fazem, o Trump me parece às vezes escorregar nessas horas, sabe? Uhum. Que ele tá fazendo uma coisa, ainda que seja uma questão de política externa, é uma questão de governo, como a gente fala do patrimonialismo do Trump, etc e tal, e às vezes ele não conta que outras coisas vão estar rolando também. Então, possivelmente nesse ataque os Estados Unidos está envolvido também. Inclusive, isso vem muito das pessoas que ele nomeia, né? É uma tendência a escorregar, porque são todos muito combativos, inclusive o próprio Rubio, que fala isso nesse tom ameno, mas é um cara combativo. Assim. Não, mas isso que você falou eu concordo, assim, essa mobilização de um deep state que ele diz combater do ponto de vista militar, esse complexo industrial militar, parece funcionar de maneira meio autônoma por essas relações que os Estados Unidos estabeleceu com aliados históricos e aliados mais presentes como Israel e Ucrânia, né? E ele parece um pouco alheio a essa questão, o que dá uma certa assincronia, porque ele gosta de aparecer como alguém que toma todas as decisões. Mas dentro de um Estado é impossível. As coisas tem uma certa estrutura orgânica ali que vai acontecendo independentemente de quem senta na cadeira da presidência. E talvez seja o caso desse ataque ou dessa ação coordenada do exército de Israel com o Irã.